Oi pessoal, hoje 27 de janeiro é uma data muito significativa, pois foi em 27 de janeiro de 1945 que o Exército Vermelho da União Soviética libertou os prisioneiros do campo de concentração Auschwitz-Birkenau na Polônia. Então, para falar dos horrores do nazismo e em memória das vítimas do Holocausto e lutarmos para não dar voz a quem não defende, eu trouxe para vocês aqui um livro muito legal, um livro maravilhoso, A Segunda Guerra Mundial, do Antony Beevor. Um livro assim que me surpreendeu muito. Eu já havia lido a respeito da Segunda Guerra Mundial em obras assim, mas os eventos separados. Até coloquei aqui atrás para vocês. Então, por exemplo, sobre o dia D, invasão da Normandia, Operação Valquíria, que foi uma tentativa de assassinar o líder nazista, livros sobre o Holocausto, inclusive 2 volumes, Stalingrado, né, a Batalha de Stalingrado. Então, assim, obras que contavam eventos marcantes desse período, né, da Segunda Guerra. Mas não havia lido ainda a Segunda Guerra de uma forma geral, em um único volume. Esse livro aqui tem 5 pontos que vão prender o leitor e a leitora, né? Então aí tem a Batalha de Stalingrado, a Batalha de Kursk, a Batalha de Belgrado, a Batalha da invasão de Berlim, na Alemanha, e o dia D, né? O desembarque na Normandia pelos aliados. Esse livro aqui, ele é muito humano, então até quando eu estive para falar sobre ele aqui, eu falei, poxa, de que forma que eu vou começar falando sobre ele, né? Eu me propus a não falar sobre as atrocidades e os horrores descritos aqui. Então, assim, são coisas que eu vou deixar para o leitor e a leitora ler, e que são coisas que a gente lê e ainda fica perguntando como que tudo isso pôde acontecer, né? Então, eu me propus a não falar sobre isso e deixar para o leitor ou para a leitora ler aqui na obra. Mas o autor ele foi muito feliz que ele começa com uma história do individual, então tem um personagem verdade, né, essa pessoa, contando de como ele foi parar em tal lugar por causa da guerra, e o autor também fecha o livro com uma história de uma outra pessoa que foi parar em um outro país por conta da guerra, né? Então é como se ele unisse esses fios para mostrar para o leitor e para a leitora o quanto a guerra influenciou na vida de milhares de pessoas. Então várias pessoas, milhões de pessoas morreram, claro, mas o que naqueles que sobreviveram, o que impactou? Até porque os eventos da Segunda Guerra Mundial impactam até nos dias de hoje. Então, com a leitura desse livro aqui, você, leitor e leitora, vai poder entender muito melhor o que foi a Guerra Fria, essa própria situação da Rússia, né, a antiga União Soviética, em relação à Ucrânia. Então, é uma leitura assim, não só sobre guerra, mas sobre disposição dos países, geopolítica, muito legal mesmo. Então vamos lá. Vou começar contando de uma batalha de Stalingrado, né, na União Soviética. Então, que eu achei muito legal, assim, de detalhes que eu não sabia, não havia lido ainda, mais profundamente sobre o que a União Soviética fez para atrair os alemães, né? Aquilo que eles chamam de terra arrasada. Então a União Soviética, quando a Alemanha invadiu a União Soviética ia recuando, mas ia destruindo tudo, casas, campo, plantação, tudo, né? Tirando os civis, e atraindo a Alemanha para dentro do território soviético. Para quê? Para quando viesse o frio, os soviéticos já acostumados com essa temperatura, pudessem se sair melhor nas batalhas. E o que de fato aconteceu? Quando o exército alemão já estava bem avançado, para vocês terem uma ideia, leitor e leitora, a temperatura de repente foi para 25 negativo, 18, 25 negativo.
e mais à frente chegou a 40 graus negativos. Então, muitos soldados ficavam gelados, assim, petrificados, né, do frio, né? Então, assim, coisa assim, difícil de a gente imaginar, né? Então, de repente, o leitor, assim, quando abaixa a temperatura, quando abaixa a temperatura na cidade onde a gente mora, a gente já sente. Imagina 40 graus negativos, né? Então, e mais outros detalhes que tem dessa batalha que eu também achei muito interessante. A batalha de Belgrado também, onde as explosões, o livro conta que as explosões tão fortes que a 20 quilômetros caiu o reboco da parede das casas, que ficavam a 20 quilômetros. Então, e outros detalhes também dessa batalha, que deixa a gente assim assustado de imaginar que a 20 quilômetros o reboco da parede cai, do tremor, né, da força dessa explosão, né? Muito bacana também, assim, esses detalhes, né, da força de tudo isso aí. Batalha de Kursk, que foi a que vai prender, acredito, de Stalingrado e Kursk, que vai prender muito leitor e leitora, porque ela fala muito que pareciam aqueles batalhas medievais. Então, as tropas de tanques dos aliados ficavam de um lado e da Alemanha ficava de outro, como se fossem aquelas batalhas medievais. Eles iam se aproximando e os tanques chegavam a disparar 20, 10 metros um do outro. Aí conta muitos detalhes do armamento alemão, né? O tanque Tigre, né? O Tiger, tanque de 68 toneladas, que a blindagem era muito grossa, né? Então os outros tanques não conseguiam perfurar a lata, né, desse tanque alemão, né? Então, assim, chegou a contar, inclusive, que um tanque cabia, salvo engano, 4 a 5 pessoas, né, soldados dentro do tanque, chegaram a ficar 5 dias dentro do tanque nessas batalhas. Então, assim, são coisas que a gente fica pensando, poxa, como que faz no espaço pequeno, né, ficar aí 5 dias, né, se alimentando, lutando lá dentro, né? Enfim, é uma batalha que chamou muita atenção também. A invasão de Berlim. A invasão de Berlim, foram disparados também, salvo engano, acho que 2.400 bombas, acho que é isso, né? Num único dia. Então, assim, agora me deixou na dúvida, eu vou até olhar aqui se foi 2 milhões, eu vou dar uma olhadinha. O livro também tem imagens, tá? Eu vou mostrar para vocês, tem mapas. Vamos olhar, ver se eu acho aqui, né? Porque eu fiquei na dúvida mesmo. De quanta... Vamos ver aqui se eu acho aqui. Ah, não, verdade, ó. 1.236.000 disparos, né, de bombas despejadas em Berlim num único dia. Esse tremor podia ser sentido a 60 quilômetros. Eu vou mostrar para vocês aqui, tem uns mapas, ó. Tem outra coisa bacana no livro que tem também, né? Aqui, ó, tem mais mapas. Tem imagens também. Então, vou mostrar para vocês imagens. O livro é belíssimo, tá? O livro é maravilhoso, muito bem detalhado. Uma coisa que o livro faz, já vou contar do dia dele, né? O livro ele traz as batalhas aéreas, assim, tinha piloto que chegou a fazer 400 voos por dia. Então as batalhas aéreas aqui traz isso aqui muito legal, muito forte. As batalhas navais, depois tem uma parte muito interessante, né, da marinha japonesa, né? Então Japão, Itália com Mussolini aliado à Alemanha nazista. E essa batalha naval, né, principalmente na parte, eu até deixei separado aqui, que fala dos U-boats, né, que eram submarinos alemães que faziam caçada, né, então uma espécie de matilha, que vários submarinos alemães, 20, 30, perseguiam um único navio. Então isso
o livro traz isso aqui também, e essa parte também vai deixar o leitor assim bem encantado no sentido de ver como que é a técnica de ataque, a técnica de guerra que era utilizada. A Alemanha era uma potência, né? O Japão também vai contar isso aqui. O livro traz aqui a data do lado esquerdo do livro. Então é uma ordem cronológica, claro, mas vez ou outra o leitor vai ver que isso foge um pouco. Daqui a pouco a data retroage. Por quê? Porque a batalha se deu em várias partes do mundo. Então ele fala que, o bacana que o autor coloca aqui, que a história nunca é arrumada assim, né? Então não tem o mocinho e o bandido, né? Então o Japão invade a Manchúria lá na China, então China socialista, a China comunista, a China nacionalista e a China comunista, mesmo sendo invadida, tinha o apoio da União Soviética, e a China nacionalista que era como que a favor da invasão. Então tem vários aspectos. A mesma Ucrânia conta aqui que tinha a Ucrânia comunista e a Ucrânia nacionalista, que a Ucrânia nacionalista não se opunha tanto à invasão assim. Então são uma série de detalhes muito ricos que tiram um pouco do leitor aquela ideia que a guerra começou somente com a Alemanha, né? Então isso que é o legal dessa obra aqui. Após a leitura dessa obra, o leitor e a leitora vai ver que a história não é bem assim, né? Então foram vários fatores, a própria Mussolini na Itália, então parece que juntou um cenário, né, que se riscasse um fósforo a guerra começava, mas muito ficou focado na Alemanha, que de fato era o maior exército mesmo, né? Não menosprezando o exército japonês, né? Então teve várias batalhas aqui contra nas ilhas, né, Okinawa, enfim. E falando do dia D, que eu falei que é um evento grandioso, que foi um evento que eu esperei muito no livro, mas que no máximo tem 2 páginas. Então, poxa, as outras batalhas, como eu disse, grandiosas, várias páginas aqui do livro, dedicadas com detalhes. E o dia D não ficou assim, não foi falado tanto, foi falado, claro, inclusive cito o Brasil aqui, do evento da Itália, né? Batalha difícil na Itália, já próximo do fim da guerra, mas uma batalha muito difícil, enfrentada pelos pracinhas brasileiros. Então assim, puxa, poderia ficar horas aqui falando, que até é um mérito para o autor esgotar esse assunto, não sei se esgotou, mas dentro de uma única obra, um desafio muito grande, mas como eu disse, ele conseguiu unir, né, aquela linha de vidas, né, de pessoas, do individual para o coletivo, né? Então, tá aí uma obra muito legal, nesse dia muito simbólico, né? Tá aí uma dica de leitura muito legal, A Segunda Guerra Mundial,